Um, dois, três. Boa noite, igreja, na graça do Senhor, Salvador, Jesus Cristo, amém? E a você também, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está em online, em suas redes sociais, seja Facebook, Instagram, seja o mais importante, você que está em online, você está ausente, mas espiritualmente você está presente conosco. Amém? Irmãos, eu oro muito ao Senhor, peço muito a Deus. Qual é a mensagem para a igreja do Senhor? Eu vou dizer por que eu sempre oro muito ao Senhor e peço a Deus. Antes de ir para o seminário, eu fiz de tudo para não ser pastor, de tudo. Tanto é que na Assembleia, quando me elegeram para ir para o seminário, eu tive que ir fora da igreja, do lado de fora, e eu estava orando ao Senhor. Tomara que eles dizem não. Mas foi unânime. Eles disseram sim. Eu estou dizendo isso porque eu vejo uma grande responsabilidade de um pastor pregar a palavra do Senhor. E eu me lembro quando eu estava indo para fazer a inscrição no seminário, pastor José Pereira Lino, não sei se ainda está vivo, pastor José Lino, me encontrou num ponto do ônibus e falou assim para mim: estou sabendo que o irmão vai para o seminário. Sim, pastor. Posso lhe dar um conselho? Claro, pastor, vindo do Senhor, eu recebo. Pois bem, vou lhe dar um conselho para você nunca esquecer na sua vida. Guardo esse conselho até hoje, meus queridos irmãos. Guardo até hoje. E ele falou assim para mim, olhando nos meus olhos: nunca pregue o que você não vive. Pregue o que você vive. E Deus lhe abençoará. Guarda até hoje. Isso foi em 1991, no mês de fevereiro. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E tem o seguinte tema, um tema muito reflexivo para nós, a igreja do Senhor. Trigo ou joio? Uma reflexão cristã. Trigo ou joio? E essas parábolas que se encontram em Mateus capítulo 13 são muito, muito valiosíssimas para a igreja do Senhor. É para edificação, é para fortalecimento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30, depois vamos ler também, que é a explicação da parábola do joio, os versos 36 a 43. Amém? Eu gostaria que os irmãos, aqueles que pudessem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículos de 24 a 30. Diz assim, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio de trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele, os servos do pai de família lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio?
Responderam-lhe os servos: querem que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Verso 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado. E todos que cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento ímpar, esse momento singular, esse momento ao qual a Tua palavra nos afirma: onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, o Senhor está em nosso meio. Sentimos a Tua presença, Senhor, sentimos a ação do Teu Santo Espírito no seio da igreja. Agradecemos pelos louvores cantados que falaram muito aos nossos corações. E sempre venha nos abençoar, Senhor. E nesse momento, ó Deus, venha falar com a Tua igreja. Use-me através do Teu Santo Espírito Santo de Deus, ó Pai, para que a igreja, nesta noite, cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e que essa igreja, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, seja uma igreja forte, edificada, alicerçada na glória do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Amém. Assentai-vos. O que é uma parábola? Parábola é comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos de vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral, espiritual, ou seja, uma analogia narrativa ou escrita em que há ou pode ser feita uma comparação. Amém? Senhor Jesus, por excelência, um homem muito sábio, o sábio do sábio. Jesus, ele transmitia por parábolas para a igreja do Senhor, para que todos aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus venham entender, compreender o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. Mas interessante que nessa parábola que encontramos aqui, em Mateus capítulo 13, que é algo muito interessante, é algo de muito valor para a igreja do Senhor. Porque essa parábola, meus irmãos, ela explica um dualismo. O que é um dualismo? É um contrito, algo oposto, algo que gera aflição, mas é um conflito, algo que transmite algo oposto, mas na realidade mostra uma coisa, o que é o trigo e o que é o joio. Podemos ver aqui no versículo de 24 a 36 que o Senhor Jesus não narra o sujeito. Ele não narra o sujeito de quem é o trigo e de quem é o joio. Ele não narra, ele vai narrar na explicação da parábola do joio.
E podemos ver, meus irmãos, nesta noite, há várias lições a respeito dessa parábola. Há várias lições valiosíssimas. Apenas quero dizer 5 lições, compartilhar com os irmãos, com a igreja do Senhor, 5 lições fundamentais. A primeira lição é a realidade do joio. O joio existe. A segunda lição é a similaridade do joio. O joio é semelhante, parecido com o trigo, mas na realidade não é. Terceira lição, a dificuldade do joio. E a quarta lição, a infelicidade do joio. E a quinta lição, a felicidade do trigo. É bom a igreja entender, compreender, ter essa reflexão acerca do trigo e acerca do joio. Primeira lição, a realidade do joio. Nos versículos lidos de 24 a 30, podemos perceber que Jesus conta essa parábola, essa história, e diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha, o primeiro homem se refere à pessoa de Jesus Cristo. Ele semeou que é a boa semente, a semente de salvação, o evangelho, a semente do amor de Deus para cada um de nós que um dia ouvimos. Se nós prestarmos atenção no versículo 43, então diz assim: então os justos resplenderão como o sol, o reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, ouça, ouça a palavra de Deus. E o mais interessante aqui, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é onisciente. Somente Deus sabe quem são o trigo, uma comparação com o servo de Deus, e o joio, uma comparação com aqueles que não são os servos do Senhor. Mas somente Deus sabe quem são, o que lhes pertence. Nós não podemos julgar de maneira nenhuma, mas Deus, na sua onisciência, Deus sabe quem é quem. Correto, igreja? Por isso, meus irmãos, devemos estar atentos para entendermos a palavra do Senhor. Porque, vejam bem, no versículo de 47 a 55 do capítulo 13, há algo muito importante que Deus nos ensina. Na doutrina bíblica, nos versículos de 47 a 55, desse mesmo capítulo 13, há a igreja visível e a igreja invisível. E a igreja visível, Deus sabe que existe o crente salvo e também existe o crente não salvo. Só Deus é quem sabe. Nós não temos a onisciência de Deus, mas Deus sabe. E na igreja invisível, é a igreja no qual Deus reúne o seu povo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, que vai pertencer ao reino de Deus. Deus já sabe, está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós sabemos que os eleitos de Deus, Deus sabe, nós não sabemos. Então, meus irmãos, a igreja visível encontramos os justos e os ímpios, mas na igreja invisível somente os salvos, somente os trigos. E isso mostra nos textos. No versículo 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, dentro da igreja há o trigo e há o joio. Há o trigo e há o joio dentro da igreja. Mas, queridos irmãos, é necessário que o joio esteja dentro da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai ensinar isso para nós. A necessidade do joio está dentro da igreja. Então, a primeira lição, a realidade do joio. O joio existe, o joio significa o mal. E como surgiu esse mal? Lá em Isaías, capítulo 14, de 15 a 17, Lúcifer, a queda de Lúcifer. Ezequiel,
capítulo 28, a queda de Lúcifer também. E lá em Gênesis, capítulo 3, a queda do homem. A queda, quando o homem cai, o mal entra, se alastra na face da terra, prolifera na face da terra. Caim comete um homicídio, aí vem o ódio, vem as guerras, vem a violência, vem as corrupções, e assim por diante, até os dias de hoje, não é isso? Aí é a semente do joio, já começa lá. E o mais importante, meus irmãos, é que nós temos que entender, é que o mal entrou, o pecado entrou, se alastrou. Isso chama-se joio, é isso que Jesus está ensinando. O joio é o pecado entrando no mundo, é a semente do mal entrando no mundo. E a Bíblia prova claramente, meus irmãos, que isso ocorreu no ministério de Jesus. Quem foi Judas Iscariote? A Bíblia diz que Jesus separou 12 discípulos. E lá em João capítulo 17, versículo 12, um era joio, que era Judas Iscariote. Olha, ficou com Jesus 3 anos no ministério de Jesus e não se converteu. Somente 11 se converteram. Até Pedro, né, foi se converter quando negou Jesus 3 vezes. O galo cantou uma vez, ali que Pedro se converteu também. Pedro era joio. Então a primeira lição, meus irmãos, a realidade do joio. O joio existe. Outra lição muito importante, meus irmãos, lá em Mateus 7, capítulo 15, ou capítulo 7, verso 15 a 16, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada, é lançada no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavras de Jesus. Eu estudei um pouquinho de latim, um pouquinho só, tá, irmãos? Ipsissima vox é a própria voz de Jesus. É Jesus falando literalmente para cada um de nós, e isto, meus irmãos, é para fortalecimento, para edificação da igreja do Senhor. Preste bem atenção, meus irmãos, nessa primeira lição, que realmente há a realidade do joio. Em Atos 20, verso 29, o que diz a palavra do Senhor? Atos 20, versículo 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Apóstolo Paulo. Então, a realidade do joio. O joio existe, mas é necessário. Segunda lição, a similaridade do joio. O trigo e o joio são similares, ou seja, são parecidos, porém não são iguais. Meus irmãos, qual a diferença entre o joio e o trigo? É que o trigo produz fruto e o joio não produz fruto. Correto? Assim diz a palavra do Senhor, ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa atenção aqui? A nossa atenção aqui é nós refletirmos, ter essa reflexão. Porque, meus irmãos, viver de aparência não é bom para ninguém.
Viva o Evangelho, viva Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizia claramente: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E vamos ser felizes assim. A igreja cresce, a igreja se edifica, porque o joio parece com o trigo, mas é impossível, é impossível. Um certo evangelista contava algo muito importante. Um dia, um lobo vendo o pasto das ovelhas e achou muito interessante o pasto das ovelhas. E achou muito interessante elas sendo unidas. E muito interessante como elas eram maravilhosas. E, de repente, olha, ele parou e falou: olha, eu quero ser uma ovelha. Eu quero ser uma ovelha. E o que ele fez? Ele se vestiu de ovelha e entrou entre as ovelhas. Ficou no meio daquele bando de ovelhas. Mas o que aconteceu? Né? Ele achava interessante, mas na hora da alimentação, o que ocorreu? Na hora da alimentação, a ovelha come capim, não é isso? E o lobo come carne. É a natureza. Meus irmãos, vejam bem, na similaridade do joio com o trigo, obrigado, irmã. Na parte natural, na parte comum, é impossível o joio ser trigo. Na parte natural, na parte comum, é impossível o lobo ser ovelha. Mas na parte espiritual de Deus, Deus faz um milagre. Deus faz um milagre. E nessa segunda lição da similaridade do joio, há um milagre de Deus. Podemos perceber o quanto Deus ama a sua igreja. Podemos perceber o quanto Deus ama o que Ele fez, o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Podemos perceber a santa misericórdia de Deus. Deus faz um milagre. Pois bem, eu era joio antes de aceitar Jesus Cristo. Todos nós éramos joios antes de aceitar Jesus Cristo. Eu me lembro que eu detestava crente, irmão Anderson. Eu detestava crente. E quando vi um grupo de irmãos, eu falei: já vi aqueles grupos chatos. Conheci Edinho. E o Edinho fez eu conhecer o Evangelho. Eu era joio. Através do Edinho, conheci Jesus e passei a ser trigo. Glória a Deus. Assim também foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de aceitar Jesus, antes de conhecer o Evangelho, o apóstolo Paulo era perseguidor do Evangelho. Depois, lá em Damasco, quando ele conhece o amor de Deus, conhece Jesus Cristo, ele passa a ser proclamador do Evangelho. E o mais interessante é que ele chama Ananias: Ananias, vai na rua tal que está Saulo lá, ele é o escolhido meu. Não, Senhor. Não, não vou não. Vai sim, Ananias, porque ele agora é servo de Deus, ele agora é um trigo, é um escolhido, e vai sofrer por meu Evangelho. E foi isso que ocorreu. Então, a segunda lição, a similaridade do joio. Terceira lição, a dificuldade de separar o joio. Há muita dificuldade. Vocês sabiam que é necessário que para ceifar o trigo, junto com o joio, eles têm que crescer. E nesse crescer, as raízes do joio, elas entrelaçam com as raízes do trigo. O que acontece? Se puxar antes o joio, sacrifica, machuca o trigo. Por isso, meus irmãos, só Deus, Ele é onisciente. O amor de Deus permite que o joio cresça. E esse período que o joio cresça é a misericórdia de Deus. É Deus falando para o joio: olha, eu te amo. Olha, eu quero que você seja trigo. Eu te amo. Eu te amo. Por isso a palavra de Deus diz: ouça, ouça.
E é necessário, meus irmãos, nós amarmos o joio. É necessário nós amarmos aquele que nos ofende. É necessário nós amarmos aquele que nos quer mal. É necessário, eu sei que é difícil, mas é necessário, porque é Jesus que nos ensina. É o Senhor Jesus Cristo que nos ensina isso. Então, essa terceira lição, porque as raízes se entrelaçam e arrancando, prejudica o trigo. Temos que ter o quê? Muita paciência, muito amor, principalmente para aqueles que estão chegando. E quanto isso é verdade? O quanto isso é verdade, querida igreja, segunda Igreja Batista em Petrópolis. Eu conheci um pastor chamado Sebastião Ferreira. Sabe como que ele se converteu? Ele era do Mudão. Acho que alguns aqui conhecem ele, né, irmão Anderson? Paulo Silva, deve ter conhecido ele. Ele era joio, um alcoólatra veterado. Mas ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a palavra de Deus, ele se converteu. E quantos, meus irmãos, que eram joios? Meu pastor Jorge Belido Lousada, ele era um bandido, Anderson, era um joio. Mas ouviu o Evangelho, se converteu. E Jesus está dando um tempo. Ouça. Em Romanos 10:17, o que nos afirma? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Amém, igreja? Hoje eu entendo, hoje eu compreendo, nessa terceira lição, a dificuldade de separar o joio. É porque Deus ama o joio. Deus ama a todos. Mas é necessário a igreja aprender, meus irmãos, essa tese bíblica. Deus ama o pecador. Ama. Mas é difícil, é impossível, é inadmissível Deus amar os pecados. Porque o pecado não entra no céu. Está lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não entram os feiticeiros, não entram os idólatras, não entra a imoralidade sexual, não entra o mentiroso. O pecado não entra. Mas Deus ama o pecador para que ele se arrependa dos seus pecados. E ali, meus irmãos, é Deus dando tempo ao tempo aos joio. Tempo, para que venha entender, compreender, aceitar, permitir o amor de Deus entrar no coração desse joio para se tornar trigo. Preste atenção, meus irmãos, todos nós um dia éramos trigo, hoje éramos joio, hoje somos trigo. Quarta lição, meus irmãos, que é algo triste, mas é verdade, a infelicidade do joio. E só Jesus é quem vai enviar os ceifeiros. E quem são os ceifeiros? São os anjos do Senhor. E aqui diz em Mateus 23, Mateus 13, versículo de 29, do 42, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado, e todos que cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, é triste a infelicidade do joio. É triste. Você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo em online, preste atenção. É triste. E Deus, na sua grandiosa misericórdia, essa parábola está transmitindo as santas misericórdias do Senhor, para que cada um de nós se achegássemos mais a Deus, se aproximássemos mais de Deus, abraçássemos mais a Deus,
viéssemos mais à igreja, a orarmos cada vez mais, a estudar a palavra de Deus cada vez mais, a ter mais intimidade com Deus, a ter mais a comunhão com Deus, e sabendo da infelicidade do joio, aí é que eu tenho que me aproximar de Deus e chegar para aquele que é joio, para aquele que ainda não aceitou Jesus, para aquele que ainda está no perigo ainda de ir para a fornalha de fogo, mas amá-lo, porque é verdade, é palavra do Senhor, é palavra de Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga. Isso vai acontecer, essa mensagem, ela é escatológica, mas ela também é evangelística, e é real, e é verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos comparecerão perante o trono de Cristo. Todos, sem exceção. E lá vai ser revelada as obras que você fez, se foi má ou se foi boas. Todos, sem exceção, todos é universal. Todos, ninguém é universal, nenhum é universal. Quarta lição, meus irmãos, é para que cada um de nós colocasse em nossa mente, ter essa conscientização cristã, essa reflexão é para que cada um de nós não esquecemos, não viemos a esquecer. Eu tenho que me aproximar de Deus, eu tenho que estar perto de Deus e amar o meu inimigo. A Bíblia diz, Lucas capítulo 6, versículo 27, se eu me engano, vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 6, a nova lei do amor. Vou até ler o 27 até o 31. Mas a vós que me ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. É o amor de Deus. É o imenso amor de Deus. E essa semente, eu tenho que crer, nós temos que crer que essa semente está em cada um de nós. Em cada um de nós. Agora, a quinta lição é a felicidade do trigo. E a felicidade do trigo, meus irmãos, está aqui no versículo 43, que resplandecerão como o sol. Então, os justos, o trigo, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, Deus Altíssimo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta é, meus irmãos, meu questionamento é, você que está me ouvindo em online, minha pergunta é, você quer ser trigo ou você quer ser joio? Metaforicamente, você quer ser trigo, servo do Senhor, serva de Deus, ou você quer ser joio para ir para o fogo eterno? A escolha é sua. Nosso Deus, Ele não opõe, Ele não é opositor, Ele chama com carinho, Ele chama com amor. Eis que estou à porta e bato, a porta do teu coração. Se você entrar, eu entrarei e recearei com ele e ele comigo, e faremos morada. O pastor chamado Matthew Henry, sobre esse mesmo tema,
ele escreveu as seguintes palavras: aqui nesta terra, essas reflexões são obscuras e escondidas. A beleza é eclipsada pela pobreza e pela mesquinhez das condições nossas. As fraquezas, as enfermidades, a vergonha e a desgraça lançada sobre eles obscurece-nas, mas então eles brilharão como o sol, refletindo na glória de Deus, por detrás de uma nuvem. Na morte eles brilharão para si mesmo, e no grande dia eles brilharão publicamente diante de todo o mundo. Seus corpos serão feitos como corpos gloriosos de Cristo. Brilharão por reflexo, como uma luz emprestada da fonte da luz. Sua santificação será aperfeiçoada, e sua justificação será pública, ou seja, serão publicadas. Meus irmãos, vale a pena ser trigo. Vale a pena. E finalizando, que estou vendo a hora, já está adiante, Asaf, um salmo de número 71. Asaf olhou para os ímpios, e quando olhou para os ímpios, viu que os ímpios eram abastados, eram ricos, bem materialistas, eram bem. E Asaf olhou, poxa, eu vou deixar de pertencer ao reino de Deus, eu vou. Mas Deus, peraí, Asaf, aí Deus mostra o fim dos ímpios. Quando Asaf olha, ele volta para trás, seus pés quase estavam entrando, mas ele retorna. O melhor caminho, a melhor felicidade é estar no reino de Deus. Salmo de Asaf. Meu amigo, minha amiga, concluindo essa mensagem, a primeira lição: a realidade do joio existe, é real, ou seja, o inimigo é o diabo, que semeou o mal na face da terra e nas igrejas também, no qual essa parábola do trigo e do joio nos ensina. Segunda lição: a similaridade do joio, parece, mas não é, com o trigo. E a diferença é que o trigo produz fruto. Em Gálatas 5, versos 22 e 23, quais são os novos frutos? Amor, alegria, paz, fé, mansidão, domínio próprio. Terceira lição: a dificuldade do joio. Nós não podemos separá-lo, somente os ceifeiros, os anjos de Deus, é que irão ceifar. E no momento exato, a colheita, devido a cada um de nós termos muita paciência, amor, carinho, para resgatar o joio para o trigo. Ou seja, aqui está a misericórdia de Deus, para realizar o milagre no sentido espiritual com o joio, não no sentido comum, não no sentido natural, mas no sentido espiritual. Quarta lição: a infelicidade do joio. E quinta lição: a felicidade do trigo. Que cada um de nós, irmãos, possamos ter essa palavra compenetrada em nossos corações, em nossas mentes, em nossas almas, em nossas vidas. E é isso importante, meus irmãos, porque 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos nós, trigos e joios, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aos Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E finalizando, meus irmãos, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele dizia uma frase que tem que ser moldurada nas nossas salas. Essa frase no sentido de ético cidadão, um ético cidadão cristão, que diz assim: pode se enganar alguns em alguns tempos, pode se enganar todos em alguns tempos, pode se enganar alguns em todos os tempos, mas jamais, nunca, pode enganar todos em todos os tempos. Isso é sério, irmãos. A palavra de Deus é seríssima. A mensagem desta noite é uma mensagem de conscientização
uma mensagem de reflexão, de conscientização em nossas vidas cristãs. Eu estou incluso também, eu estou incluso, lembrando do pastor José Lino, nunca pregue o que você não vive, mas pregue o que você vive. Ainda vou dizer mais, meus queridos irmãos, D.L. Moody foi um grande evangelista, D.L. Moody, um grande evangelista, ele dizia assim, olha, você pode ser intrépido pregador, você pode ter uma eloquência como pregador, mas se a sua vida é como demônio, não adiantou nada para Deus. E Deus assim nos abençoe. Abaixe suas cabeças. Ó Deus, querido Pai que está no céu, na sua onisciência, o Senhor conhece os nossos corações. Na sua onisciência, ó Deus, o Senhor conhece todas as nossas atitudes. Na sua onisciência, ó Pai, o Senhor conhece tudo de nós. Estou lembrando aqui que em 2019, o pastor Edgar Barreto Antunes trouxe uma mensagem no aniversário dessa igreja. E o tema foi: Jesus conhece tudo. Jesus conhece tudo. Ó Deus, a minha oração, a nossa oração, é que a segunda igreja batista em Petrópolis, ó Deus, venha a ser cada vez mais trigo, ou seja, mais servos do Senhor, mais homens e mulheres, servos de Deus, adolescentes, jovens, servos de Deus, terceira idade, servos de Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos servos de Deus. Abençoe a segunda igreja batista em Petrópolis, em todos os sentidos. Abençoe a sua liderança, abençoe também o ano letivo que vai chegar, 2022. O Senhor já sabe quem vai ser, ó Pai, a diretoria estatutária dessa igreja. O Senhor já sabe quem vai ser, ó Deus, os liderados dessa igreja. Mas que sejam liderados, Senhor, servos de Deus, trigo. Essa é a nossa oração, com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agora vamos chamar a equipe de louvor para estar aqui à frente, que nós estaremos entoando ainda um louvor. E durante esse momento em que estaremos entoando louvor, também o irmão terá a oportunidade de depositar aqui no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. E após esse momento, o pastor Edemir estará com a palavra. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais esse louvor. Aqueles que puderem. Quando Cristo o caminho abrir.
Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás, pois com ele seguro serás. Amém. Por favor, sentem-se. Que culto abençoado, meus irmãos. Louvamos, oramos, clamamos, ouvimos a palavra de Deus, fomos alimentados, despertados, e graças a Deus por isso. Que bom que você esteve aqui, você que está em casa nos acompanhando também. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos. Irmãos, temos aí um restante de semana muito agitado, e estamos muito felizes com tudo que está para acontecer. Sábado, nós teremos o grande evento lá no Vale do Carangola. Pastor Marcos, por favor, vem aqui um pouquinho para falar para a gente, né, de tudo que está sendo planejado, programado. Muitos irmãos da nossa igreja, irmãos e irmãs se unindo, se juntando, estarão lá no sábado, a partir das 10 horas, para fazer um grande trabalho de ação social, de evangelismo. Estamos muito entusiasmados com vocês, né, e com tudo que está acontecendo. E você ainda pode participar se você ainda não está envolvido. Teremos também, na parte da tarde, a festa das crianças, lá na casa da Suzana, do Henrique. Também estamos nos dividindo para apoiar aquele trabalho. Então, muita coisa para acontecer. Domingo que vem à noite teremos a celebração da Ceia do Senhor. Estamos muito entusiasmados e felizes. Pastor Marcos, conta um pouquinho para a igreja, para quem está em casa, tudo o que vai acontecer e de que forma podemos ainda ajudar, contribuir, aqueles que porventura não estão participando, como podem auxiliar. Fique à vontade. Obrigado, pastor. Boa noite. No próximo sábado, né, como o pastor Edemir já anunciou, nós estaremos realizando uma ação social ali na congregação, no Vale do Carangola, a nossa congregação, congregação dessa igreja lá. Teremos atendimentos médicos, jurídicos, psicológicos, atendimento para as crianças com dentistas, estarão lá dando orientação sobre saúde bucal, sobre higiene bucal. Teremos palhaços, né, fazendo recreação infantil. E, além disso, estaremos também visitando a comunidade, distribuindo 400 exemplares do Evangelho de João. Então, os atendimentos, as coisas estão mais ou menos organizadas, temos lá as pessoas que já se disponibilizaram, também teremos corte de cabelo. E a parte da tarde que nós estaremos fazendo essa ação evangelística a partir das 13h30. Se você tem disponibilidade para estar lá conosco, nos ajudando, visitando as casas, orando pelas famílias, entregando o exemplar do Evangelho de João, oferecendo às pessoas a oportunidade de receber estudos bíblicos, você pode nos apoiar desta forma. Pode nos apoiar com as suas orações, intercedendo pela comunidade, intercedendo pela nossa igreja ali naquele local, para que nós possamos ser verdadeiramente o sinal histórico do reino de Deus ali para aquelas vidas e para aquelas famílias. Também, né, temos algumas necessidades ainda materiais, né, quero muito agradecer a igreja chegou junto, obrigado pastor, a igreja tem chegado junto, tem ofertado, tem doado, né, os itens que foram disponibilizados aí nos grupos da igreja, mas a gente ainda precisa comprar algumas coisas, ajudar, lá tem uma equipe que vem do Rio, que nos ajudou a organizar esse evento, os irmãos da PIB de Marechal Hermes e um missionário da Convenção Fluminense, pastor Isaías, com essa equipe, vem nos apoiar também, e nós gostaríamos de poder ajudá-los também, né, estão vindo voluntariamente, se disponibilizaram. Então, se você puder, né, ofertar, pode deixar aí os recursos com o Anderson, com o pastor Edemir, para que a gente possa também destinar esse recurso lá para esses irmãos que estão cedendo o dia deles para estar conosco aqui. Tá bom, irmãos? Muito obrigado e continuo contando com as orações e com o apoio da igreja. Tá bom? Amém. Pastor Ritiel, vem aqui, por favor. Vamos orar por esse trabalho que será realizado no sábado, orar também pelo evento das crianças e vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas e por esse culto tão maravilhoso, né? E estaremos lá junto com o pastor Marcos e vai ser uma grande bênção, temos certeza disso.
Amado Deus, glorioso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso que tivemos aqui na Tua casa, Senhor Deus, pela Tua palavra explanada, Senhor Deus, que possamos assumir o compromisso contigo, Pai, de buscar cumprir tudo aquilo, Senhor Deus, que Tu nos ensina através da Tua palavra, Senhor Deus, através do que foi ministrado aqui, Senhor Deus. Queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida do pastor Marcos, Senhor Deus, o trabalho que será realizado ali de proclamação do Teu Evangelho, de demonstração do amor da Igreja de Cristo para com a comunidade. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu esteja nos abençoando, Senhor Deus, concedendo tudo o que for necessário, ó Pai, para aquele culto, para aquela programação que será realizada ali, para as famílias que serão alcançadas, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, continue e esteja na frente de tudo que vai ser feito ali. Amém. Que, Pai, Tu possas atuar poderosamente no coração de todos, daqueles que se dispuseram e vamos estar ali trabalhando, mas também, Senhor Deus, de toda a comunidade, para que o coração deles seja uma terra preparada para receber a semente da Tua palavra, Senhor Amém. Deus. Amém. Cuida de cada um deles, Senhor Deus, proteja-os, tragam em paz até ali naquele dia Amém. E leva-os também em paz para os seus lares, ó Pai. E que Tu continues dando sabedoria ao pastor Marcos ali na direção, para que a Tua igreja ali, Senhor Deus, continue sendo essa bênção que tem sido, Pai, naquela comunidade. Clamamos também, Senhor Deus, pelo trabalho que será realizado lá na casa do Henrique, junto às crianças. Te pedimos também, Senhor Deus, que Tu esteja ali abençoando, cuidando de tudo que será realizado e que também tudo seja guiado pelo Teu Espírito Santo, para a honra, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, que tudo que foi entregue a Ti, Senhor Deus, aqui no Teu altar, Senhor Deus, que Tu continues dando sabedoria a todos que vão estar trabalhando com esse dinheiro que é santo, ó Pai, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Sim. Irmãos, o dia está organizado da seguinte forma lá, nós chegaremos lá por volta das 9 horas da manhã, às 10 horas começarão os atendimentos, na parte da tarde, às 13h30, o trabalho com as crianças e a saída por evangelismo. Às 15 horas a gente encerra os atendimentos na igreja e às 16 horas a gente vai fazer um culto de gratidão ao Senhor e evangelístico também para aquelas pessoas que estiverem lá conosco. Tá bom? Obrigado, pastor. Deus a todos abençoe. Só para reforçar, a nossa congregação no Vale do Carangola fica ali na Rua dos Pedestres, não é isso? Que é a Rua do Postinho. Acho que é o ponto final do ônibus, não é isso? É só procurar pelo postinho de saúde, meus irmãos. Postinho de saúde na Rua da Escola Municipal, é logo ali embaixo. Tá bom? Qualquer dificuldade, por favor, acione aqui os pastores, estamos aqui à disposição. Os que puderem ficar, por favor, fiquem, teremos aqui uma sessão, uma assembleia ordinária, conduzida pelo nosso irmão Carlos Marcos, né, que trará aqui assuntos, né, da nossa rotina, a rotina da igreja. Por favor, se você pode, fique. Os que não puderem, Deus a todos abençoe, e a você que está em casa, obrigado por ter estado conosco também.